Não são só exportadores. Europa se rende à nova fase do futebol brasileiro. Um dos principais atrativos das duas primeiras rodadas da Copa do Mundo de Clubes é o bom desempenho das equipes brasileiras. Ainda invictas no torneio, as vitórias de Botafogo sobre o PSG e Flamengo sobre o Chelsea, além de outros bons resultados de sul-americanos contra europeus, surpreenderam a muitos no velho continente. Se antes do início do Mundial se imaginava uma distância gigantesca dos brasileiros, para os times da Europa, o que se tem visto é diferente. Afinal de contas, o futebol do Brasil tem nível para encarar a elite europeia? Sí que me ha gustado. Los equipos brasileños no me han sorprendido, pero la verdad es que han dado muy buen nivel. Tanto Palmeiras, Botafogo, Flamengo y Fluminense. La verdad es que han dado muy buen nivel y van a ser equipos difíciles, con un gran nivel, siempre lo han tenido, siempre que van a competiciones mundiales lo demuestran y para todos es algo nuevo, ¿no? Porque tienes el Mundial de Selecciones, que eso ya es muy grande, pero podemos hacer grande también esta competición, ¿no? Porque estamos juntando clubes de todo el mundo y eso pues une a lo que es el mundo del fútbol, poder tener la oportunidad de jugar mañana contra el equipo de Arabia Saudí, la semana que viene en unos días contra México y luego contra uno de Austria, ¿no? Pero yo creo que es una competición que tiene muchos alicientes, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho a nosotros en Europa, en lo que pasa en Europa, y nos creemos que no hay nada más, y estamos muy equivocados, ¿no? Fuera de lo que es Europa hay muy buenos equipos, y esto nos da la oportunidad para ver dónde estamos. Veja a opinião dos jornalistas da Inglaterra e Espanha sobre o tema. Eu fiquei muito interessado na vitória do Botafogo sobre o PSG, e estava no estádio quando o Flamengo bateu o Chelsea. O Flamengo mereceu totalmente a vitória, já esperava jogo difícil para o Chelsea, mas superou as expectativas. Os brasileiros são muito bons e competitivos. Eles ficariam confortáveis nos torneios europeus. Jogador por jogador, os melhores times europeus ainda são um pouco superiores que os melhores times brasileiros. Acho que na Champions League os brasileiros teriam dificuldades, mas na Liga Europa seriam incrivelmente fortes. Analisa Nizar Kinsella, repórter que cobre o Chelsea na TV britânica BBC de Londres, repercute boa campanha dos times brasileiros. Apesar de reconhecer a força dos times brasileiros, Nizar afirma que o clima quente dos Estados Unidos e o fato de as equipes europeias estarem com acúmulo de desgaste no fim da temporada ajudam a equilibrar as coisas. Esse discurso tem sido muito reforçado por jogadores e treinadores que disputam a Copa de Clubes. Cucurella, lateral do Chelsea após derrota para o Flamengo, disse o seguinte: acho que o calor não ajuda, mas está muito quente para os dois times. As condições também não são as mesmas para os times europeus. E isso não é desculpa. É uma realidade e um dos motivos. Não apenas neste jogo, mas você pode ver outros resultados na competição. Mas este é o torneio que precisamos jogar. Não podemos dar desculpas e se vencermos o próximo jogo, avançaremos. Eles Flamengo têm muito talento, mas se jogarmos em outro momento, talvez possamos vencê-los. O jornalista Fernando Tavero, do jornal AS, da Espanha, afirma que o desempenho dos brasileiros é uma surpresa para muitos na Europa, que está percebendo que o futebol praticado no Brasil vai além da exportação de jovens jogadores. Embora tenham sido resultados inesperados, há muito talento nos sul-americanos. E essas vitórias demonstram que não são apenas clubes exportadores de joias do futuro, mas também clubes com projetos fortes no presente. As condições do torneio não são favoráveis aos times europeus, nem o calendário sobrecarregado para a maioria deles, mas isso não pode ser desculpa. No mata-mata, os melhores clubes da América do Sul podem competir com os da Europa. Em um torneio como uma liga, acho que o europeu está mais preparado, elencos são mais completos, mas os titulares não ficam tão atrás. E os clubes sul-americanos são grandes competidores. Acho que esta Copa do Mundo pode ser uma importante lição de humildade para algumas equipes. Analisa o repórter espanhol, Jornal AS, da Espanha, debate domínio total dos sul-americanos na Copa do Mundo de Clubes. O Botafogo enfrenta outro grande da Europa. O duelo contra o Atlético de Madrid decidirá uma das vagas do Grupo B da competição. Para Tavero, o jogo entre espanhóis e brasileiros será importante para que seja medida a diferença de nível da Europa para os sul-americanos. Fernando Tavero, jornalista do AS,
Analisa o decisivo Atlético de Madrid e Botafogo na Copa de Clubes. Não, houve falta de motivação no Atlético de Madrid. Começou contra um time como o PSG, o recente campeão europeu, e saíram vitoriosos na segunda partida contra o Seattle. Eles devem dar a vida contra o Botafogo. Será um bom indicador da distância entre os dois continentes. Uma partida decisiva na última rodada, com os dois clubes já adaptados à temperatura, umidade e outras condições. E assim, fica cada vez mais claro. O futebol brasileiro está mostrando que não vive só de vender promessas para o exterior. A gente precisa parar de pensar em jogos que não existem e analisar o que existe. O que existe é o mundo que eu vivo, é um mundo em que saem 800 jogadores do Brasil por ano. Se os grandes clubes da Europa contratam as principais promessas do Brasil ainda, é natural que se construa uma elite lá, que o topo dessa pirâmide tenda a ser mais forte do que os nossos clubes. E que mesmo um pouco abaixo, projetos bem realizados com a quantidade de dinheiro que tem, tendam a ser também melhores que os nossos, mesmo no segundo escalão. Mas que como aqui, primeiro, como a Europa já não contrata qualquer grande jogador daqui, contrata mais as promessas, e um jogador como Arias, por exemplo, brilhante, está aqui ainda. Tem essa situação de conjuntura. Arrascaeta, por exemplo. Como tem mais dinheiro aqui, como há bons projetos e nós evoluímos também aqui, é natural também que os nossos grandes times possam jogar um jogo como o Flamengo fez contra o Chelsea, dominando uma equipe que hoje não está nesse topo, mas eventualmente pode vir a ser dominada por uma outra equipe desse segundo escalão e vai ter uma enorme dificuldade, mas eventualmente no talento possa ganhar um jogo, não ganha um campeonato talvez de 38 rodadas, de um Bayern, do Manchester City, do Real Madrid, do Barcelona, do Liverpool, mas eventualmente pelo talento possa ganhar. Essa é a conjuntura que existe. Ficar imaginando jogos que não aconteceram, e se disputar o campeonato, isso não vai levar a gente a lugar nenhum. Os clubes estão competindo de igual para igual, surpreendendo os europeus e colocando em xeque aquela velha ideia de que só os times da Europa têm vez. A Copa do Mundo de Clubes está sendo um grande termômetro, e até os jornalistas europeus estão reconhecendo isso. Se você curtiu esse vídeo, aproveita para deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. E olha, se quiser se aprofundar ainda mais nesse tema, confere o vídeo que está aqui. Do lado, tem muita análise boa te esperando. Valeu demais pela companhia até aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.